Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Nosso programa é oriundo do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Programa já com muito tempo no ar, aproximadamente uns 30 anos, aproximadamente, ou um pouco mais talvez. E nessa manhã de domingo nós iniciamos pedindo a Deus Pai, a Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine, que nós tenhamos uma manhã tranquila e que possamos compreender e entender as mensagens que nos forem trazidas nesta manhã de hoje. Muita paz a todos e acompanhem-nos nos nossos entendimentos, na nossa forma de compreender e aceitar a nossa existência. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Hoje o tema é a mensagem do velho para o moço. Vamos ouvi-la. Você já foi criança um dia, mas os anos se dobraram e fizeram de você um jovem, quase adulto. E agora, você me olha com certo desprezo, só porque muitos anos se dobraram para mim e hoje eu sou um velho. Você observa minhas mãos trêmulas e encarquilhadas e se esquece que foram as primeiras a acariciar as suas, inseguras na infância. Critica os meus passos lentos, vacilantes, esquecendo-se de que foram eles que orientaram seus primeiros passos. Reclama quando lhe peço para ler uma palavra que meus olhos já não conseguem vislumbrar com precisão, esquecido das várias palavras que eu repeti inúmeras vezes para que você aprendesse a falar. Fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que suas primeiras decisões foram por elas balizadas. Diz que eu sou um velho desatualizado, mas eu confesso que pensei muito pouco em mim para fazer de você um homem de bem. Reclama da minha saúde debilitada, mas creia, muito trabalho foi preciso para garantir a sua. Ri quando não pronuncio corretamente uma palavra, mas eu lhe afirmo que esqueci de mim mesmo para que você pudesse cursar uma universidade. Diz que não possuo argumentos convincentes em nossos raros diálogos. Todavia, muitas foram as vezes que advoguei em seu favor nas situações difíceis em que se envolvia. Hoje você cresceu. É um moço robusto e a juventude lhe empolga as horas. Esqueceu sua infância, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros sorrisos. Mas acredite, tudo isso está bem vivo na memória deste velho cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração amoroso de outrora. É verdade que o tempo passou, mas eu nem me dei conta. Só notei naquele dia em que você me chamou de velho pela primeira vez, e eu olhei no espelho. Lá estava um velho de cabelos brancos, vincos profundos na face e um certo ar de sabedoria que na imagem de ontem não existia. Por isso eu lhe digo, meu jovem, que o tempo é implacável, e um dia você também contemplará o espelho e perceberá que a imagem nele refletida não é mais a que hoje você admira. Mas você sentirá que em seu peito o coração ainda pulsa no mesmo compasso, que o afeto que você cultivou não se desvaneceu, que as emoções vividas ainda podem ser sentidas como nos velhos tempos, que as palavras amargas ainda lhe ferem com a mesma intensidade, e que apesar dos longos invernos suportados, você não ficou frio diante da indiferença dos seres que embalou na infância. Por isso que eu lhe aconselho, meu filho,
Não ria nem blasfeme do estado em que eu estou. Eu já fui o que você é, e você será o que eu sou. Aquele que despreza seus velhos é como o galho que deixa o tronco que o sustenta tombar sem apoio. A ingratidão para com os que nos sustentaram na infância é semente de amargura lançada no solo para a colheita futura. Assim, façamos aos nossos velhos o que gostaríamos que nos fizessem quando a nossa idade já estiver bastante avançada. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Carregar sua cruz é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. O item é 17 e o título é Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Porque foi assim que seus pais trataram os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Chamando a si o povo, com seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Está em São Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36, e no São Lucas, no capítulo 9, versículos 23 a 25. São Mateus está no capítulo 10, versículos 38 e 39, e São João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Depois ajunta: aquele que quiser me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporta corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, e me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão a vida futura, o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus diz: já recebestes a vossa recompensa. O Cláudio, quando a gente fala de carregar a sua cruz, né, no sentido evidentemente figurativo, o que passa pela nossa cabeça é a gente com aquele
peso, né, sobre os ombros, como Jesus teve que carregar aquela cruz, né, de madeira. Mas a cruz mais pesada para Jesus mesmo foi durante seus 33 anos aqui, né, que ele já vinha há muito tempo tentando modificar e melhorar a humanidade. Como percebeu que os caminhos estavam sendo trilhados de forma diferente, de forma errada, e que nós ainda não estávamos aprendendo praticamente quase nada, Jesus carregou uma cruz enorme ao se colocar à disposição do Pai e reencarnar na Terra. A gente imagina, né, o Cristo, um espírito extremamente de luz, que há milhares de anos, milhões de anos, né, de existência, esse espírito, e ter que se subordinar, né, a reencarnar num corpo físico necessitado de tantas coisas, né, necessitado de alimento, de água, de banho, de ir ao banheiro, de fazer suas necessidades fisiológicas e de ficar preso a esse corpo. Então a cruz de Jesus não foi apenas aquele momento ali, daquelas horas de agonia, em transportar aquele madeiro tão pesado, né, fisicamente, que para ele talvez até tenha sido muito menor do que o sofrimento que ele vinha trazendo em si, no estar convivendo conosco e vendo que estávamos aí como seres, né, quase que largados e abandonados, e ligados diretamente ao materialismo, cultivando, né, e cultuando vários deuses, onde a gente tinha uma fé interesseira e interessada. A nossa fé naquele momento era uma fé que ela não estava preocupada com o bem-estar do outro, estava preocupada com o meu próprio bem-estar, com o meu egoísmo. Eu cultuava o Deus que melhor servisse as minhas vontades, não as minhas necessidades. Então, quando se fala em carregar a sua cruz, nós não estamos falando do sentido figurado ali do madeiro. Estamos falando do nosso enfrentamento da vida, da forma como que nós vamos enfrentar essa existência, de como nós vamos enfrentar esses entendimentos, esses estudos, as dificuldades, das fugas que nós vamos fazer ou passar por elas durante o nosso momento reencarnatório, que não importa se são 10 anos, ou se são 100 anos, ou 90, 80. Qualquer tempo que aqui passarmos, nós teremos passado por necessidades de mudança, de entendimento, de compreensão e de fé, porque nós precisamos acreditar que estamos aqui não para fazer turismo. Nós estamos passando aqui por esse momento reencarnatório que é exatamente para expurgar de nós princípios que estão aí enraigados em nós há muitos séculos, há muito tempo. E quanta dificuldade nós temos para fazer com que isso se afaste de nós. Basta ver aí, nós hoje já somos, vamos dizer assim, uma civilização que passou pela Terra, né? Nós somos hoje aí uma civilização que goza de uma tecnologia fantástica. Agora então, com essa inteligência artificial, uma coisa tecnologicamente maravilhosa. O homem já foi à Lua, tem mandado aparelhos para outros planetas. A comunicação está cada dia mais real, né? Quase que em tempo real, com pequenos espacinhos de tempo. Hoje nós nos comunicamos com o mundo inteiro, quase que instantaneamente. E às vezes a um custo baixíssimo material. Não é? Basta você ter uma internetzinha ali, você já está conectado ao mundo. Mas ainda não nos conectamos conosco. Nós ainda não conseguimos controlar os nossos desejos, os nossos anseios. Nós ainda não conseguimos controlar a nossa vontade desequilibrada em alguns momentos. Nós ainda não aprendemos a amar. Nós ainda estamos treinando a amarmos os nossos filhos, as nossas esposas, esposos, né? Amarmos os mais próximos. Mas quando Jesus fala de Deus, né, dos mandamentos, ele não fala amar o mais próximo, ele fala amar o próximo. E o próximo é todo aquele existente. E o que é mais importante,
não somente da mesma espécie. Nós precisamos respeitar, inclusive, os seres que estão vivendo aí. De uma forma ou de outra, estão em andamento, são espíritos que estão se formando e que nós precisamos entender, ter condições de compreensão, de entendimento e de confiabilidade e de podermos conviver com tranquilidade. Então a cruz que Jesus se refere é uma cruz muito mais pesada do que um madeiro de 100 quilos, né? Um pouco mais, um pouco menos. É uma cruz que ela está dentro da nossa consciência. E aí é que mora o problema. Aí é que está a grande dificuldade que a gente tem de conviver com isso e de trabalhar isso em nós. Então, quando a gente fala do velho e do jovem, não é apenas a figura física do velho e do jovem, da sabedoria do velho, dos anseios do jovem. Nós estamos falando, inclusive, do entrelaçamento do Velho Testamento com o Novo Testamento, com as informações que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho, da necessidade de conscientizarmos de nós mesmos, que nós somos capazes, que nós somos poderosíssimos mentalmente e que nós precisamos modificar em nós a forma de compreensão, de entendimento e de ativação da nossa existência, né, Cláudio? A abertura do nosso programa no dia de hoje, a mensagem é do velho ao moço. E ela chama muito a atenção da gente, principalmente ao coração da gente, que às vezes está disperso. Eu grifei aqui, só para continuar o tema da manhã, a mensagem diz o seguinte: você já foi criança um dia, mas os anos se dobraram e fizeram de você um jovem, quase um adulto. E agora você me olha com certo desprezo, só porque muitos anos se dobraram para mim e hoje eu sou um velho. Fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que suas primeiras decisões foram por elas balizadas. Ri quando não pronuncio corretamente uma palavra. Hoje você cresceu. Esqueceu sua infância, seus primeiros passos. Mas acredite, tudo isso está bem vivo na memória deste velho cansado. Só notei naquele dia em que você me chamou de volta. Um dia você também contemplará o espelho. Por isso eu lhe aconselho, meu filho, não ri nem blasfema do estado em que hoje eu estou. Eu já fui o que você é, e você será o que eu sou. E Gilberto, a gente observa isso no nosso dia a dia. Eu realmente não me recordo na minha juventude um caso, ou pelo menos ou era esquecido ou não era comentado em família, de que os pais não dessem atenção aos seus pais, que seriam os nossos avós. Era todos eles abraçados pela família, até o último momento. Ninguém isolava as pessoas idosas, nem na doença e nem na saúde. Era uma convivência de paz, de harmonia. E isso a gente observava, eu estou falando por mim, os vizinhos dos meus pais, que também já eram idosos e que também tinham seus pais. Eu, pelo menos, não me recordo de que colocaram uma criatura dessa numa casa de repouso, que a gente chama hoje de asilo, né? Ficavam com eles, tinha sempre um lugarzinho, um cômodo da casa para agasalhar essas criaturas. E hoje a gente está observando uma parte da geração, felizmente são poucos, mas que chama muita atenção da gente da maneira com que trata essas criaturas, ofendendo, não tendo paciência.
Inclusive, eu tenho alguns exemplos onde eu moro. Tem pessoas, netos, que hoje não visitam mais os seus avós. Ou não sei se é por vergonha, ou porque não tem paciência, desapareceram, né? Ou então, pessoas que moram no mesmo edifício, o maltrato que dá, na ofensa, não na agressão, mas na ofensa sim da palavra, ofendendo de uma maneira que choca inclusive alguns vizinhos do próprio edifício. E esse momento realmente é de reflexão, de acordo com o tema da manhã. Não é isso que nós estamos passando, Gilberto? Cláudio, esse é um processo que é mais educacional, né? Foi aquele mau entendimento aí na nossa geração, inclusive, né? Na forma de como tratar os filhos. Aquela coisa dos pais que entendiam que o filho não pode ouvir não, né? Isso está totalmente errado. Os pais falam, não, a criança não pode ouvir não, tem que ser satisfeita em todas as suas necessidades. Totalmente errado. Porque quando a gente dá a comida mastigada, né? O outro não trabalhou para isso. O outro não teve nem sequer o trabalho de ter que mastigar, de providenciar o seu alimento. Então é necessário que a gente retome, né, os ensinamentos, que a gente reobserve novamente como é que a gente educou os filhos. Então, o que aconteceu foi um desentendimento, né, uma desinformação. Alguns pais entenderam um ensinamento que deveria ser para a evolução e que transformaram isso no abandono. Que deixaram que seus filhos fossem criados ou estejam sendo criados pela televisão, pela internet, né? Nós temos aí exemplos de crianças com 2, 3 anos com celular. Ah, mas eles são espertos, eles são inteligentes. A gente sabe disso. Dá a impressão até que essa geraçãozinha que está nascendo aí já vem com chip ativado, né? Porque eles apertam um botão muito mais fácil do que nós. Mas é preciso que eles também convivam com a realidade, com os pés no chão. Porque só a internet não resolve nada. Você tem a comunicação instantânea, a velocidade das informações, mas você não tem o trabalho da busca, do aprendizado. Hoje, se abusar, você vai encontrar a criança aí que você perguntar de onde vem o leite, ele fala que vem da caixinha. Não sabe que vem da vaca. Então, é importante que a gente dê a oportunidade do outro também crescer. Aí é o entendimento do velho com o jovem. Nós somos os responsáveis por esse desandamento que está aí. Por termos criado uma geração que não teve compreensão, porque a gente facilitou demais, às vezes, a vida deles. Quantos de nós, né, quando criança, tivemos uma bicicleta, um triciclo, né, um brinquedo legal? Normalmente a nossa geração, que estamos aí na faixa de 60 para cima, nós fazíamos os nossos brinquedos. Os pais, mesmo com controle, porque não gostavam muito que a gente pegasse as ferramentas, né, serrote, essas coisas para brincar, para cuidar, para fazer, mesmo com esse controle todo, mas eles permitiam que a gente desenvolvesse e evoluísse. Foi essa geração nossa que preparou o mundo para hoje. Foi essa geração que inventou o rádio, né? Que inventou a televisão, que inventou a internet, que inventou o computador, colocou à nossa disposição o telefone celular. Hoje qualquer pessoa tem um telefone celular. Eu estou cansado de ver aqui na Tiradentes alguns mendigos que às vezes ficam no sinaleiro pedindo ajuda, e na hora que ele está sentado na beira do poste, ele está no celular. Já vi, não é uma vez só não, várias vezes. Então o que nós precisamos fazer é levar a responsabilidade da educação, reativarmos os nossos netos, né, para que eles possam crescer com compreensão, com entendimento e com vontade de melhoramento. Na verdade, é levarmos Deus para dentro das nossas casas,
Porque, de uma certa forma, uma grande maioria tem vergonha de falar em Deus. A gente vai ao centro espírita, a gente vai à igreja, a gente vai fazer as nossas preces, nossas orações, cada um dentro da sua religião fazendo, né, as suas coisas, e não leva os filhos. Nós, quando pequenos, tínhamos o entendimento que os nossos pais nos davam, né? Daquela precezinha lá do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que nos ensinava desde pequenininho. E nos ensinavam a compreender e a entender que tinha um Deus ali, que tinha Jesus e que tinha algo maior do que nós mesmos. Hoje, o jovem às vezes se julga muito maior que Deus. O caso das pessoas que não aceitam Deus, que não aceitam a espiritualidade, porque acham que são superiores, ou às vezes materialistas ao extremo de achar que a vida parou o coração, acabou tudo. E não acreditam na existência da vida. Mas a gente está vendo que a ciência está comprovando a cada dia mais, que cada dia mais está evoluindo, cada dia mais a ciência está caminhando junto aos ensinos da religião e da filosofia, né? E a gente vai vendo a evolução disso, porque nós precisamos nos mantermos seres em equilíbrio e em constante aprendizado. Ninguém na face da Terra é sábio suficientemente para nunca mais precisar aprender nada. Nós podemos saber assim, algumas coisas, né, que perante outros talvez sejam bastante, o nosso conhecimento, mas que a gente sabe que é um conhecimento infinitamente pequeno, mesmo dentro das especializações. Olha aí, a classe médica. Quando a gente era pequeno, tinha um médico na cidade, quando tinha, né, nas cidadezinhas. Ele era um clínico geral. Mas ele era clínico geral, ele conhecia, entendia de tudo. Era inclusive conselheiro. Era uma pessoa com uma formação ampla. E que hoje a gente foi vendo as especialidades, né? Hoje um só cuida do coração, o outro só da área do estômago, da digestão, outros especialistas em intestinos, braço, perna, especialistas em mão, já não são especialistas no braço, são só na mão, com alto conhecimento tecnológico e muitas vezes descrentes de Deus. Muitas vezes descrentes dos conhecimentos que nós tivemos ainda quando pequenos. E essa juventude que está aí foi educada por pessoas da nossa faixa etária, que não cobramos deles a vontade do aprender, que não cobramos deles o entendimento, a busca. No nosso tempo, a internet do nosso tempo era a enciclopédia Delta, né? Delta Larousse. E a gente tinha os dicionários. Hoje está tudo na mão. Você dá um toque no telefone, no computador, ele já te responde tudo. Mas aonde você aprende a fazer a busca? Aonde você aprende a montar aquela resposta? Através do conhecimento geral. Não é que você vai pegar ali e vai estar pronto. Você vai ter que buscar, aprender, estudar, ler, compreender e então dar a você mesmo a oportunidade de crescimento. Desse entendimento maravilhoso de que Deus existe e de que existe uma energia muito superior a nós, que nos orienta, que nos intui, que nos auxilia. Então, quando se fala em carregar a sua cruz, nós estamos falando de responsabilidades do Espírito, coisa que nós não podemos deixar para lá, né, Cláudio? A gente não pode negar que da nossa geração para a atual houve uma evolução fantástica. E essa evolução, ela ficou muito ligada, por observação, não de muitos casais, mas de alguns, ela ficou muito ligada nas coisas da materialidade, daquilo que eu posso ter.
Quando a gente eram menores, a gente aprendeu a rezar, porque fazia parte da nossa educação, né? De orar pelos avós, pelo dia da gente, agradecer. Fazia parte disso. Hoje a gente vê, não todos, mas uma boa parte, está muito ausente isso dentro do lar. Eu te compro isso, amanhã eu te trago isso. Se a criança é um pouco rebelde, não se conversa mais assim. Eu sempre me refiro a alguns, não estou generalizando. Mas a gente acaba comprando a criança. E ela cresce num momento em que a gente está vivenciando muito dentro da materialidade. E esquece daquilo que é o principal, é a nossa ligação com Deus, com o nosso anjo da guarda no nosso dia a dia, agradecer, né, a família que temos, né? A gente tinha o hábito era comum, todas as famílias, a gente tinha que pedir benção ao pai, era o costume da época. Hoje já isso não usa mais. Pedir benção para o tio, enfim, fazia parte da nossa educação. Agora, a evolução trouxe a tecnologia, o que você falou. E está um pouco distante o sentimento de família, principalmente quando a gente vê casais que trabalham o dia inteiro para trazer o sustento, o conforto do lar. E chegam cansados, não tem tempo para os filhos, né? Na nossa época, quem cuidava da gente era a mãe, e ela punha uma disciplina, né, no nosso dia a dia. Mas enfim, estamos aí nessa geração da tecnologia, então hoje você chega em casa, está todo mundo no celular ou está lá no computador, vendo notícias. Quer dizer, atualizado eles estão, porque a informação vem todos os dias, mas falta um pouco da sensibilidade, daquele sentido de família, da convivência, de ter alegria, de ter os primos do nosso lado. Hoje você não vê quase isso. Eu estou dizendo porque eu vejo na minha família, né? A relação entre primos praticamente inexiste. E na nossa época era uma alegria da gente poder estar junto. Era final de semana, mas a gente se dava muito bem. E hoje isso está muito distante, né? Eu até vi aqui num texto que depois o Gilberto vai fazer uma colocação a respeito disso. No fim até é triste, mas ao mesmo tempo chama a atenção da gente. Está naquele livreto lá, Voltas que a Vida Dá, da Zíbia Gasparetto, do espírito Marcos Vinícius. O texto é meio longo, mas eu resumi. Diz o seguinte: eu tinha certeza de que haveria de ver-te pela última vez antes de partir. Queria ver-te à distância, pelo menos. Vim de longe, mas a moléstia não me deixou aproximar de tua casa. Caí aqui, extenuado e doente. Agora posso ir em paz. A filha, negligente, deixando rolar as lágrimas amargas de arrependimento, disse com sinceridade: Pai, perdoa-me, fui má e leviana. Levar-te-ei agora para casa. Seremos felizes juntos. Estaremos unidos. Cuidarei de ti e hás de ficar bom. Reunindo ainda um resquício de força, o velho respondeu comovido: Abençoada és por ter me dado a bênção da esperança nos últimos anos da minha vida. E agora preciso partir, mas um dia estaremos juntos para sempre. Sem entender, ela respondeu: Mas, pai, fui má e injusta. Releguei-te ao abandono. Como podes dizer que te dei esperança? Ele: o amor que sinto por ti foi-me luz na aspereza do caminho. Se sofri, se chorei,
Se me senti abandonado da sociedade, jamais me senti só. As lembranças felizes do nosso passado estavam comigo. E entre elas, as doces e suaves carícias da tua infância, na ingenuidade pura do teu coração de filha. Ver-te, seguir-te, os passos à distância, rezando pela tua felicidade, foi a força que me sustentou na dura provação. Sou-te por isso infinitamente grato, porque sem a esperança de ver-te e amar-te, jamais se acenderiam para mim as luzes do coração. E quando a filha soluçante e enternecida deixou pender a cabeça sobre o peito cansado, ainda pôde sentir em seu último e derradeiro esforço descer sobre ela a carícia de sua mão. Esse sentimento dos pais em relação aos filhos, aos netos, ele é um sentimento de uma pureza muito grande. Principalmente quando você vem de um lar que o sentimento de religiosidade, de respeito ao próximo, está no nosso dia a dia. Então, você vê o que diz o texto aí. O pai não tinha mágoa nenhuma. Por mais que ele viveu uma existência, ou uma parte da existência dele, sozinho, abandonado, né? Ainda no finalzinho, ele agradece a ela aquele momento, quer dizer, o momento final da existência dele para o retorno da espiritualidade. O problema é de quem fica. Como é que fica a consciência dessa criatura? E a gente ouviu já isso muitas e muitas vezes de muitas famílias. A gente podia ter feito muito mais do que a gente fez. Então essa mágoa de a gente não ter cumprido com aquilo com que os pais nos proporcionaram, fica marcado na nossa alma, né? É um sentimento nosso de ingratidão daquilo que a gente não fez e que podia ter feito. Não é esse o caminho, Gilberto? Jesus nos ensina isso, né? O Chico falava muito sobre isso, Kardec, né? Escreveu muito sobre isso. Porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Todos nós somos filhos de Deus, independente de acreditarmos e de aceitarmos. A gente continua sendo filho de Deus. Exatamente por isso, Cláudio, porque o filho pode ser ingrato, mas o pai, né, ele sempre reconhece. Porque nós vivemos e vivenciamos a infância, né, das nossas crianças, porque hoje meu filho e minha filha estão aí na faixa de 44 anos, aproximadamente, e para nós, para minha esposa e eu, eles ainda continuam sendo, né, as crianças. Como para minha mãe e para o meu pai. Eu com 52 anos, caçula dos 10 filhos, né, dos que a minha mãe teve, minha mãe se referia aos meninos e às meninas. Porque no coração dos pais, os filhos não crescem. Eles continuam sempre necessitados de carinho, de afeto, de abraço, de palavras, de conhecimento que a gente tem. Eu vejo isso, meu filho às vezes me procura para tirar algumas dúvidas de algumas coisas. Ele tem um conhecimento de tecnologia muito grande, que eu não tenho, mas a gente sente que falta algo ainda para que ele se complete. E isso a gente vai fazendo e vai aprendendo a conviver, Cláudio, porque nós temos um Pai eterno. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus, como Pai, Ele nos ensina, Ele nos dá a oportunidade de aprendermos, nos dá tempo de aprendermos e não fica nos cobrando constantemente, porque Ele sabe esperar o momento certo. Então, quando a gente fala de aprendizado, de crescimento, nós estamos falando dos ensinos de Deus. E quem é que trouxe os ensinos de Deus para nós? Jesus.
Jesus foi aquele que trouxe as informações de que existe um Pai eterno e único como Criador. Evidentemente que Deus não está sozinho nesse comando. Ele tem lá, sei lá quantos bilhões, trilhões de espíritos que já evoluíram, que já melhoraram, que ajudam constantemente no trabalho de cuidar, de educar, de ensinar. Só que como pai, o que ele sempre fez? Ele nos dá a oportunidade de aprendizado, mas nos deixa livres para que nós usemos o nosso livre-arbítrio. É o caso dessa filha que você se refere. Ela teve a fase dela, passou, esqueceu, mas lá na frente voltou a ter um conhecimento. Voltou a ter necessidade de reencontrar-se com o pai. E a consciência cobrou. Que a consciência que todos nós temos, né? O nosso livre-arbítrio está implantado em nós. Um dia ele vai nos cobrar as nossas irresponsabilidades, as nossas mazelas. Mas para isso Deus nos deixa livre, para que a gente possa reencarnar inúmeras vezes, tantas quantas forem necessárias. Tanto é que a gente reencarna por aprendizado e não nos é cobrado que a gente tenha que resolver nessa encarnação tais coisas. Nós nos propomos ao aprendizado, nós nos propomos a nos modificarmos, e quando falhamos, Deus tem a paciência de esperar que nós nos conscientizemos por nós mesmos. Deus não chega e impõe a vontade dele, fala, não, amanhã você vai estar um cara equilibrado, você vai ser o melhor, a última bolacha do pacote, vamos dizer, né? Você vai estar por cima de tudo. Não, ele nos dá a oportunidade de começarmos de novo lá embaixo e aprendermos a caminhar, subir degrau por degrau, porque a cada conquista que nós fazemos de melhoramento, de evolução, ela vai ficando em nós e deixando marcas. Nós não nos esquecemos daquilo que aprendemos, bom ou ruim. O bom nos eleva com facilidade, o ruim nos mostra o caminho para que a gente não caia novamente no mesmo erro. Às vezes até caímos no mesmo erro, novamente. Mas a consciência vai nos cobrando essa possibilidade de melhoramento. E Deus, como Pai, Ele sabe esperar. E nós temos obrigação de nos fazermos melhores a cada momento, a cada dia. A gente vai falando dos ensinos de Deus, né? O Cláudio estava falando dos filhos, né? Do aprendizado desde pequeno, e a gente vê que muitos pais ainda hoje, né? Os pais às vezes deixam os filhos decidirem as coisas. Aquela coisa de você vai num restaurante, qualquer coisa, você põe o filho na melhor cadeira, na melhor posição. Está errado. Quem tem que ficar na melhor posição somos nós, os adultos, para que nós possamos protegê-los. E eles têm que ficar na posição que a gente colocar para aprender a se cuidar, para ir aprendendo a se administrar o seu tempo, as suas atitudes. Então essas coisas pequenas que cabe a nós cuidarmos em nós. É a evolução que Deus nos dá a possibilidade de crescimento. É o aprendizado de reencarnação em reencarnação. Esse é o Pai que fica ali olhando e esperando que nós nos melhoremos, que nós aprendamos a nos defendermos por compreensão e entendimento, e não por pressão e medo. Então, uma coisa é a gente entender que filho é filho. Quem é amigo do teu filho, do meu filho, é o amiguinho dele, da escola, do clube, da rua, das brincadeiras. Ele é amigo. Nós somos pais. Nós temos responsabilidades moral sobre todos os nossos filhos. Então nós precisamos ter essa compreensão e esse entendimento, né, Cláudio? O programa de hoje é para a gente realmente fazer uma reflexão, não importa a idade que cada um de nós temos no momento.
mas é da gente ver o que estamos fazendo dentro da nossa casa, com aqueles que nos cercam, seja as crianças ou seja os idosos, ou seja quem está do nosso lado, a nossa companheira, né? Então, eu acho que o programa, na realidade, chama essa atenção para aqueles que não têm tempo de observar o que está ou quem está ao seu lado, como nós devemos tratar. E desenvolver um pouco a nossa paciência, usar a nossa inteligência no sentido de orientar os nossos filhos, porque eles também vão constituir famílias e depois vão envelhecer como todo mundo, né? E o exemplo que eles deixarem, eles vão ter o retorno na velhice, porque o sentimento de amor, do querer bem, isso ninguém perde, né? Então, eu vi aqui um finalzinho da mensagem do dia que me chamou muito a atenção. E eu gostaria que o pessoal prestasse atenção e refletisse a respeito da mensagem. Ele diz assim o seguinte, o velho: aquele que despreza seus velhos é como o galho que deixa o tronco que o sustenta tombar sem apoio. A ingratidão para com os que nos sustentaram na infância é semente de amargura lançada no solo para a colheita futura. Assim façamos aos nossos velhos o que gostaríamos que nos fizessem quando a nossa idade já estiver bastante avançada. Isso é para realmente a gente refletir, repensar e fazer até o impossível, se for possível, levar isso com a gente, respeitar aqueles que têm mais idade que nós, não simplesmente descartar nessas casas que hoje ficou com um nome até pejorativo, asilo, né? Cuidar deles até os últimos momentos, né? Não importa o momento que estamos passando, a gente tem esse comprometimento com os idosos, né? Então, fica aqui o meu abraço sincero de um ótimo dia a todos os ouvintes. Que a gente possa, né, Cláudio, ter entendimento, compreensão e fazermos a nossa parte. Porque não adianta a gente ficar, não, entrego para Deus. Isso, na verdade, é covardia. Isso, na verdade, é preguiça. É falta de responsabilidade. Você não educa teu filho, não faz a tua parte e depois você entrega para Deus? Deus que vai resolver o teu problema? Não. Somos nós que temos que resolver os nossos problemas. Somos nós que temos que reconstruir a nossa existência, a nossa vida, modificando, ampliando e trabalhando nos ensinamentos. E os nossos filhos serão parte do exemplo do que dermos. Se nós dermos exemplos negativos, desequilibrados, desarmonizados, eles vão ver isso ao longo da sua existência. E vão ter dificuldades, às vezes, que poderiam não ter tido, se nós tivéssemos sido um pouco mais responsáveis do que fomos. Então, meus irmãos, novamente a gente volta lá no começo da história. Carregar a cruz é ter o trabalho de se autoanalisar. É ter o trabalho de se perdoar nas suas falhas, mas como Deus faz. Ele nos perdoa o pecado, mas não tira de nós a responsabilidade de cumprirmos com os nossos compromissos. Ah, Deus, me perdoa por ter falhado. Deus perdoa, com toda certeza, mas Ele não tira de mim a responsabilidade de corrigir o erro, de modificar em mim o desequilíbrio, a desarmonia e me transformar num ser melhor. O tempo passa, o nosso momento espírita de hoje vai terminando e nós queremos desejar a todos muita paz, muita serenidade, muito equilíbrio e que todos nós tenhamos o amor como objetivo e como luz a ser seguida. Uma boa semana a todos, um bom mês, estejam em paz. Instruções de Kardec. Vamos dar continuidade
as instruções que Allan Kardec faz naquelas instruções preliminares do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, das coletâneas de prece. Hoje nós estamos então na sequência, hoje nós estamos do preces para si mesmo, que Allan Kardec divide em preces para si mesmo, preces para os outros, para os obsidiados, para os doentes, tal. Na preces para si mesmo, ele vai falar sobre os nossos anjos guardiães, sobre os espíritos protetores. Nós já fizemos uma reflexão sobre isso há pouco tempo atrás, mas hoje nós vamos apresentar Allan Kardec, ele falando sobre o tema nessas instruções. Então vai ser a instrução número 11 do capítulo 28, quando ele começa dizendo assim sobre os espíritos que nos protegem, né? Porque quando a gente pede para a gente mesmo, nós vamos estar pedindo para quem cuida de nós. Então ele diz assim: todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento, que nos tomou sob sua proteção. Gente, isso é doutrina. Quando os espíritos superiores nos dizem que ninguém vem para o mundo sem ter alguém cuidando, nós temos que entender que o processo da reencarnação, da evolução, é um processo amparado. Ninguém é jogado aqui na Terra. Nós somos convidados a dar continuidade à evolução e nunca estaremos sozinhos. Então já começa por aí um ensinamento que é puro da doutrina nossa, da doutrina dos espíritos superiores que veio para nós. Esse espírito desempenha junto de nós a missão de um pai, junto a um filho, diz Kardec, a de nos conduzir no caminho do bem, do progresso, no decurso das provas da nossa vida. Fica feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando nos vê fracassar. Eu me recordo que uma vez estava conversando com o paizinho, o seu Hugo, nosso querido Hugo Gonçalves, nós estávamos sentados conversando num grupinho pequeno, e o seu Hugo falou isso para nós: vocês sabiam que os nossos anjos da guarda podem sofrer por nossa causa? E olha onde que está escrito isso, né? Os nossos benfeitores podem sofrer quando nos veem fracassar. O nome deles, diz Allan Kardec, pouco importa, pois podem não ter nome nenhum conhecido na Terra. Nós o invocamos então como nosso anjo guardião, nosso bom amigo, nosso amigo espiritual. Podemos até mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior, pelo qual nós sentimos particularmente uma simpatia especial. Não quer dizer que vai ser aquele espírito que vai vir nos socorrer. Quem vem nos socorrer normalmente vai ser o nosso benfeitor. E diz Allan Kardec, além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que embora menos elevados, são igualmente bons e generosos. Esses são espíritos também elevados. Eles geralmente são parentes, amigos, que embora menos elevados em determinadas situações, são igualmente bons. Amigo, quaisquer pessoas eles podem ser, que mesmo que nós não tenhamos conhecido nessa vida atual. Isso eu tenho um exemplo pessoal muito grande, que sempre alguém dizia: olha, tem alguém que te acompanha, e dava o nome de um espírito que eu não conheci nessa vida, porque ele havia desencarnado 15 anos antes de eu nascer. E no entanto era um protetor da minha vida, não era meu anjo da guarda. Ele acompanhava meus passos, me ajudava, era um espírito protetor. Então é um espírito bom, é um espírito generoso, é um espírito que eu não conhecia nessa existência, mas não deixava de estar nos acompanhando. E continua Allan Kardec dizendo: eles nos ajudam com seus conselhos, muitas vezes intervindo nos atos da nossa vida. Quer dizer, eles estão presentes, mas eles não estão o tempo todo cuidando de nós. Eles vão estar presentes em momentos importantes da nossa vida. E continua Kardec: existem os espíritos simpáticos, são os que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e de tendência. Então esses espíritos, embora a palavra simpático traduza uma coisa boa, não quer dizer sempre coisa boa, porque a sintonia que nos liga aos espíritos, simpatia quer dizer sintonia, pode ser negativa, pode ser por uma tendência, pode ser viciosa. Então eles se ligam a nós pelas tendências, então eles vão agravar as nossas má tendências ou vão
facilitar, alimentar as nossas boas tendências. Então eles podem ser bons ou maus conforme a natureza das nossas inclinações. Somos nós quem os atraímos. E continua Kardec. E existem os espíritos sedutores, são aqueles que se esforçam para nos desviar do caminho do bem, né? Sugerindo-nos maus pensamentos. Eles se aproveitam de todas as nossas fraquezas, também de tantas outras portas abertas que dão acesso às nossas almas. São espíritos negativos, que querem nos desviar do caminho, seja por inveja, seja por ódio, seja por vingança, motivos pessoais, mas são espíritos que querem nos tirar do bom caminho e nos levar, por consequência, ao sofrimento. Há aqueles desses espíritos negativos que se agarram a nós como presas. São os obsessores que Allan Kardec vai ensinar no livro dos médiuns para nós. Mas eles se afastam quando se sentem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então, se Allan Kardec está dizendo que a nossa vontade ela é predominante, é ela quem vai dirigir aqueles que nós vamos sustentar ao nosso lado, então estará nas nossas mãos o afastar ou não as entidades negativas. Então, como vai dizendo Allan Kardec, Deus nos deu um guia principal e superior no nosso anjo da guarda, guias secundários nos espíritos protetores e familiares, mas é um erro acreditar que forçosamente temos um mau espírito colocado perto de nós para contrabalancear as más influências. Os maus espíritos, eles vêm voluntariamente, desde que encontrem acesso em nós, pela nossa fraqueza, pela nossa negligência, e seguir as inspirações da nossa negligência e seguir as inspirações dos bons espíritos. Então os bons espíritos querem nos para o bom caminho, mas a gente negligencia, então eles voluntariamente encontram em nós um ambiente apropriado para nos dirigir para o mau caminho. Somos nós quem atraímos os espíritos negativos. Não, Deus não dá a missão da maldade para nenhum espírito contra um outro filho seu. Então, portanto, resulta disso, nunca se está privado o ser da assistência dos bons espíritos e depende unicamente de nós o afastamento dos maus espíritos. Por suas imperfeições, o homem é causador das misérias que suporta. Ele é, na maioria das vezes, o seu próprio mau espírito, que ele pensa que o atormenta. A prece aos anjos guardiães, aos espíritos protetores, deve ter por objetivo solicitar a sua intervenção junto a Deus para pedir-lhes força, para resistir às más sugestões e para pedir a sua assistência às necessidades da vida. Então, com essa instrução desse capítulo da prece, Allan Kardec nos dá uma aula sobre as influências espirituais e principalmente sobre quanta ajuda nós recebemos da espiritualidade superior. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.